Então, pessoal, nossa aula de hoje vai começar pela correção da página número 44, o exercício número 3, tá certo? Então, vamos para a leitura. Jorge já viveu 1/4 de 2 séculos, 2/3 de um ano e 2/7 de uma semana. Quantos meses e dias ele já viveu? Vamos para a lousinha fazer o cálculo, tá bom? Então, pessoal, ele viveu uma parte de um século. Então, quando eu fizer o cálculo do século, esse cálculo vai ser dado em anos, certo? Quando eu for fazer o cálculo de um ano, ele vai ser dado em meses, porque quando eu for fazer o cálculo do ano, eu vou utilizar a quantidade de meses que tem um ano. E a semana, eu vou utilizar o cálculo como a semana mesmo, né? Que no caso são dias, 7 dias, que a semana é dada em dias. Só abrir aqui. Vamos lá. Então, correção, exercício número 3. Um quarto de 2 séculos, então 1/4 de um século é igual a 100 anos, certo? Então, eu vou querer 2 séculos. 2 séculos é igual a 200 anos. Isso. Aí, 2/3 de um ano seria 2/3 de 12 meses, certo? E 2/7 da semana seria 2/7 da quantidade de dias da semana, que são 7. Então, são esses cálculos que vocês precisariam ter realizado para chegar na quantidade de tempo que ele viveu, certo? Então, 1/4 de 200, eu vou ter 1/4. No lugar do D, eu coloco o sinal de vezes e aqui eu escrevo 200 e coloco 1 como denominador, porque o 1 é o elemento neutro da divisão. Professora, coloca um pouquinho mais pro lado. Alguém tem dúvida disso? Nossa, eu comprei uma canetinha nova, eu achei que hoje ia ser o máximo, mas já vi que essa canetinha é super clara. Vou usar essas outras mesmo. Então, eu vou fazer o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, certo? Então, fica 200, 1 vezes 200 é igual a 200. Depois, 4 vezes 1 é igual a 4. 200 dividido por 4 será igual a 50. Alguém tem dúvida disso? Gostaria de perguntar? Então, ele viveu 50 anos, mas ainda precisamos calcular quantos meses e dias ele viveu. Aqui só foi a quantidade de anos que ele viveu, certo? Então, agora eu vou fazer o cálculo de meses. Oi? Eu só fiz diferente mesmo. Mas o resultado deu o Mas mesmo? deu resultado. Ótimo. Sim, deu 50. Ótimo, eu vou escrever mais pra cá pra gente ganhar um espacinho. Então, 2/3 de 12, tá? Então, quando não tem nada embaixo da divisão, eu ocupo com o algarismo 1, porque o 1 é o elemento neutro da divisão. Qualquer número dividido por 1 será sempre ele mesmo. Então, por isso que eu coloco um aqui para não alterar o valor do algarismo, que nesse caso é o 12. Então, faz 2/3. No lugar de D, coloco o sinal de vezes, 12 sobre 1. Aí, vou fazer de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então, 2 vezes 12, Professora, 3 vezes 1. Pode falar. você ainda aceita a atividade de empreendedorismo? A de segunda-feira, eu aceito com desconto, tá bom? Mas eu aceito. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 1 é igual a 3. 24 dividido por 3 é igual a 8 meses, certo? Deixa só eu fazer uma linha aqui para separar esses dois, que tá muito juntinho, pode confundir vocês, tá?
Então, ele viveu 50 anos, certo? 8 meses, tá aqui. E agora, vamos fazer o cálculo de quantos dias ele viveu, tá bom? Pra gente colocar a resposta completa. Depois, eu vou conferir a resposta completa com vocês ali no livro, tá certo? Deixa eu tirar minhas fotos. Então, aqui. Agora, vamos calcular 2/7 de 7, certo? Então, de novo, o elemento neutro da divisão, eu não quero que altere o valor do algarismo 7, por isso utilizo o elemento neutro, é o número 1. Aí, eu vou fazer, no lugar do sinal D, eu vou colocar o sinal de vezes. Então, vai ficar 2/7 vezes 7 sobre 1. Aí, eu faço de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 7, 14. 7 vezes 1, 7. 14 dividido por 7 será igual a 2 dias. Então, a resposta completa desse exercício é: ele possui 50 anos, 8 meses e 2 dias. Alguém gostaria de perguntar sobre este exercício? E foi, seu Matheus. Ó, agora vocês podem, por favor, aqui, ó, conferir a resposta de vocês com a resposta do livro, tá bom? Então, aqui tem, vou ampliar para vocês conseguirem enxergar bem, tá? Então, ó, tá vendo? 50 anos. Então, 50 anos, 8 meses e 2 dias. Resposta completa. Vocês precisam colocar a resposta completa nas atividades de vocês, tá bom? Então, a resposta completa ficou 50 anos, 8 meses e 2 dias, tá bom? Coloquem a resposta completa no livro de vocês. Agora, eu vou realizar a leitura do exercício número 4, tá bom? Nós começamos a correção pelo exercício número 3. Então, no exercício número 4, é aquele sobre frações egípcias, certo? Então, fala, as frações egípcias eram expressas da forma 1 sobre o número, sobre qualquer denominador, desde que o numerador fosse igual a 1. Isso é, todas as frações eram unitárias, ou a soma das frações unitárias. Com base nessa informação, responda. Então, quer saber como representaríamos na forma egípcia a fração 2/4? Então, pessoal, 2, a gente já sabe que 1 mais 1 é igual a 2, certo? Na soma de fração, toda vez que vocês forem somar uma fração, a primeira condição que tem para realizar essa soma é que o denominador tenha o mesmo valor. Então, o denominador tem que ter o mesmo número. Se vocês observarem aqui essa fração, eu tenho 2/4. Então, se eu separar o 2, ó, 2, eu sei que 1 mais 1 é igual a 2. Então, eu peguei o 2 e separei um aqui e um aqui. E como o denominador aqui é 4, eu mantive o denominador 4. Por quê? Porque eu estou somando frações e é assim que funciona com fração, tá? O denominador terá que sempre ser igual. Então, 1/4, 1/4. Ou ainda, outra opção de resposta é 1 sobre 2, aí será já a partir da simplificação. Porque se eu pegar o 2 e o 4 e dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo algarismo 2, então se eu fizer 2 dividido por 2, eu tenho 1. Se eu fizer 4 dividido por 2, eu tenho 2. Então, esta será a resposta. Vocês entenderam esse exercício? Que eu acho que eu já fiz ele com vocês na aula passada, por isso que eu não fui para a lousinha. Mas vocês entenderam? Se não, eu vou de novo para a lousinha, não tem problema. Sim. Todos entenderam? Alguém gostaria de perguntar? Certo. Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, agora tem aqui os 3/8. Então, ó, 3, eu sei que 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Por isso que eu coloco 1, 1 e 1. E aí, o denominador que é 8, eu repito. Então, fica 8, 8 e 8, tá? Dúvidas, perguntas? Aí, a alternativa C fala:
Troque ideia com seus colegas e procure uma maneira de representar a fração 3/8 segundo a forma egípcia, mas agora utilizando a adição de apenas duas frações. Então, ao invés de fazer 3/8 dessa forma aqui, vocês teriam que fazer utilizando apenas duas frações. Então, esses 3 aqui que nós utilizamos na alternativa B, nós não vamos poder utilizar desta forma na alternativa C, porque na C não permite que tenha 3 frações desse jeito. Então, vocês vão precisar fazer essa representação utilizando só duas frações. Então, utilizando somente duas frações, olha como é que fica, tá? Então, observem aqui. Então, utilizando duas frações na alternativa C. Então, 3/8, utilizando 3 frações, a gente abriu as frações, certo? Então, ficou 1/8, mais 1/8, mais 1/8. Utilizando apenas duas frações, agora a alternativa C do exercício número 4, a fração 3/8, então a fração 3/8, então primeiro eu vou abrir ela como foi feito na alternativa B, tá? Então eu sei que aqui é 3, então eu vou ter 1/8 mais 1/8 mais 1/8, certo? Agora, pessoal, para reduzir essa fração em apenas duas, eu vou juntar essas duas aqui, tá bom? Tanto faz, eu juntar essas duas, não vai alterar, tá bom? Na soma, a ordem da parcela não altera o resultado, né? Não é assim que funciona. Então, aqui, ó, 1 mais 1, 2/8, mais 1/8. Mas acontece que para escrever na forma egípcia a fração, o numerador, a parte de cima, ela tem que ser igual a 1. E aqui eu tenho o numerador igual a 2, então ela não está escrita na forma egípcia. Vou precisar arrumar. Mas tanto 2 quanto 8 são divisíveis por 2. Então, eu vou simplificar essa fração, escrevê-la na forma reduzida e vou ter a fração escrita na forma egípcia. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. 8 dividido por 2 é igual a 4. E essa daqui, mais 1/8, eu venho e copio. Agora sim, eu tenho duas frações onde o numerador, né, que é a parte de cima, é igual a 1. E essa é a resposta da alternativa C. Alguém gostaria de perguntar? Dúvidas sobre a C? Vamos lá. Agora, gente, se alguém tiver dúvida, pode falar. Então, aqui está a resposta, tá vendo? Então, 3/8 ficou 1/4 mais 1/8, tá bom? Então, seguindo agora, exercício número 5. Ninguém quer falar? Represente com desenhos no caderno cada uma das frações. Essa do exercício 5, vocês, primeiro que era obrigatório utilizar régua, tá? Para a representação do inteiro. Nesse exercício 5, vocês teriam que ter feito aquelas representações clássicas que vocês faziam, que vocês começaram a fazer desde o primeiro dia que vocês começaram a estudar fração. A primeira vez que vocês começaram a estudar fração, a professora passou para vocês um desenho e pediu para vocês dividir o desenho conforme numerador, aliás, conforme denominador. Então, ela falou assim, faz um desenho de um inteiro e divide em 8 partes. E aí, como aqui é 5, vai lá e colore 5. Então, esse exercício é o exercício mais simples, é o exercício mais básico que tem de fração, tá? Ele é tão básico que, às vezes, vocês acreditam que vocês não sabem fazer. Mas, na verdade, vocês sabem. Tá bom, Cris? Então, ó, eu não tenho uma régua para utilizar aqui na minha lousa, mas eu vou fazer a representação para vocês sem a régua. E vocês, no livro de vocês, no caderno de vocês, porque tem que ser feita no caderno essa questão, vocês utilizem a régua, tá bom? Como eu já falei no dia da aula, vou repetir agora, a utilização da régua é obrigatória para vocês, tá? Então, aqui, ó, 5/8 é a fração que será representada, tá bom? Vou fazer o inteiro. O inteiro, de preferência, quando vocês forem fazer essa atividade, façam todos os inteiros com a mesma medida, tá bom? Todos os inteiros com o mesmo tamanho. Tá, então manda pra mim agora, Isa, não tem problema, tá? Então, ó, vou fazer aqui a barrinha. Então, a barrinha para representar o inteiro, tá?
Esse inteiro aqui, então vocês vão utilizar a régua, não esqueçam disso. Esse inteiro aqui tem que ser dividido em 8 partes iguais. Então, eu venho aqui e divido em 8 partes iguais, tá? Todos tinham que ter feito isso, utilizando régua. E cada pedacinho desse aqui tem que ter o mesmo tamanho, tá bom? O meu não está ficando com o mesmo tamanho porque eu não estou utilizando a régua. E aí, eu quero 5/8, então eu vou pintar 5, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, essa daqui é a representação de 5/8, tá bom? Perguntas, dúvidas? Entenderam como é que faz a representação de 5/8? Sim, entendi. Entenderam? Então, é um exercício muito simples esse mesmo, tá? É aquilo que eu falei, ele é tão simples que vocês até chega a dar insegurança de que vocês estão fazendo a coisa certa, tá? Então, alternativa B agora. Na B, a representação da fração será a de 8/7. Então, 8/7 para a alternativa B, certo? Então, mesma coisa, vem aqui, desenha a barrinha. Agora, a barrinha vai ter que ser dividida em 7 partes. O denominador sempre vai indicar a quantidade de partes que a fração tem que ser dividida. Então, aqui tem que ser dividida em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, aqui, ó, o inteiro foi dividido em 7 partes, porque o denominador é igual a 7. Só que, agora que eu olhei aqui, eu vou precisar de 2 barrinhas de inteiro para representar essa fração. Porque o número 8 é maior que o número 7. Ou seja, essa fração, ela é maior do que o inteiro. Então, eu vou ter que fazer 2 barrinhas para fazer a representação desta alternativa aqui, que é a alternativa B, tá bom? Nesse caso, é obrigatório que as 2 barrinhas possuam o mesmo tamanho, tá bom? Então, dessa barrinha aqui, eu sei que uma já vai ficar totalmente preenchida, porque eu vou ter que pintar 8 quadradinhos desse, certo? Então, eu vou pintar 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, pintei 8 quadradinhos. Esta será a representação da fração 8/7. Perguntas. Entenderam esta? Vocês entenderam porque eu utilizei 2 barrinhas? Sim. Sim. Então, foi utilizado 2 barrinhas porque o 8 é maior do que o 7. Então, o inteiro é maior. Deixa eu colocar aqui para você. Deixa eu colocar ainda, tem a alternativa C, né? C e D, tá? Então, vou apagar essas duas para fazer a C e a D, tá bom? Então, vou apagar aqui a alternativa B e a alternativa A. E agora, eu vou fazer a alternativa C. Então, a alternativa C é igual a 3/4. Então, 3/4, certo? O inteiro, então, vou desenhar o inteiro. O inteiro vai ter que ser dividido em 4 partes, porque o denominador é igual a 4. Então, o inteiro aqui eu venho e divido em 4 partes. Dessas 4 partes, eu vou colorir 3. Então, ó, 1, 2 e 3, certo? Então, 4 partes, porque o denominador é 4. E 3 partes, porque o numerador é igual a 3, certo? E na alternativa D, teremos a representação da fração 6/5. Então, de novo, uma fração maior do que o inteiro. Logo, eu já sei que eu vou precisar de 2 barrinhas para fazer a representação dessa fração, que é 6/5, bom? Então, deixa eu ver aqui. O inteiro vai ser dividido em 5 partes. Acho que fica mais ou menos assim. Certo? Então, o inteiro foi dividido em 5 partes.
diminuir o tamanho, ficou muito grande. Gente, cada uma dessas partes tem que ter o mesmo tamanho. A minha correção não está ficando todas com o mesmo tamanho, porque eu não estou utilizando régua. Mas todas as partes têm que ter o mesmo tamanho. Por isso, vocês precisam utilizar a régua. Vocês viram como eu tô falando isso toda hora, né? Isso será cobrado de vocês, especialmente na hora da avaliação, quando eu for dar nota pra vocês, tá? Então, aqui, ó, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a fração, a representação da fração 6/5. Perguntas, alguém tem? Não. Meu café esfriou. Professora, Oi. isso aí, exemplo, se ter prova, isso aí vai para uma prova também? Oi? Desculpa, não entendi. Vai, exemplo, se for ter prova, isso também vai para Sim, prova? sim, sim. Se for, não, vai ter. Então, aí tem aqui uma coisa, um questionamento dentro da questão número 5. Quais das frações acima representam mais que um inteiro? Então, ficou fácil, né? Especialmente depois que foi feito o desenho. Então, a fração que representa mais do que um inteiro são aquelas que o numerador é maior que o denominador, né? Então, o numerador é a parte de cima, então são essas que a parte de cima é maior do que a parte de baixo, que é o denominador. Então, 8/7 e 6/5. Dúvidas? Perguntas? Né? Ela é maior do que inteiro, a gente teve que usar mais de uma barrinha para representá-las, né? Agora, exercício 6. Agora, complete as sentenças com a palavra maior, menor ou igual. Então, vamos lá. Eu vou ampliar aqui essa frase, bem para vocês irem vendo as respostas aqui pelo livro, tá? Então, ó, na primeira frase, uma fração cujo numerador é menor que o denominador, então o numerador é menor, o denominador é menor. Vamos deixa eu ler de novo. Uma fração cujo numerador é menor que o denominador representa menos que um inteiro. Então, sempre que o numerador for menor do que o denominador, né? Então, o numerador menor, tá vendo? Aqui, ó. Aqui é maior. Aqui, ó, menor. Então, o numerador menor, então 3 é menor do que 4. Esta fração vai representar um valor menor do que o inteiro, tá bom? Então, essa é a primeira afirmação, menor. Na segunda afirmação, uma fração cujo numerador é igual ao denominador representa exatamente o inteiro. Se eu pegar o número 4 e escrever sobre 4, fica 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é igual a um inteiro. Se eu pegar o 2 e dividir por 2, então, números iguais, 2 e 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Por isso que eu falo que quando o numerador e o denominador são iguais, é porque essa fração vai representar exatamente um inteiro. Então, na alternativa, na segunda afirmação, vocês vão colocar igual. E na terceira, maior, né? Que é aquele caso onde o numerador é maior que o denominador. Então, ó, uma fração cujo numerador é maior que o denominador representa mais que um inteiro. Alguém gostaria de perguntar sobre essa questão? Alguém gostaria de perguntar? Certo. Exercício 7 são todos para fazer a representação egípcia dessas frações, utilizando apenas dois valores, duas frações. Então, utilizando apenas duas frações para fazer a representação egípcia. Vou responder esta aqui na lousinha para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a correção do exercício número 6, tá bom? Então, exercício 6. 7, professora. Obrigada. Como eu disse, agora a correção do exercício 7. Exercício 7. Alternativa A. Então, na alternativa A, a primeira fração, para ser escrita na forma egípcia, utilizando apenas dois algarismos, foi a 5/8, certo?
Então, vamos seguir aquele raciocínio. Vamos abrir a fração. Vamos escrever todas elas com o denominador igual a 1, tá? Na soma, sendo ela com denominador igual a oitavo. Então, numerador igual a 1 e denominador igual a 8. Então, mais 1, mais 1. São 5, né? Então, eu tenho que colocar 5 vezes 1/8 para somar. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou ter que reduzir essa fração para um denominador para apenas duas frações. Então, eu tenho que pensar num número que seja divisível por 8 e que no final eu tenho o numerador 1. Então, eu vou fazer, ó, 1 mais 1, 2, 3, 4. Ó, o 8 dá para dividir por 4. Então, eu vou fazer 4/8 mais esse 1/8 aqui que sobrou. E aí, eu simplifico tanto o numerador quanto o denominador por... Professora, você faz isso porque não dá, né? Que é 5/8 não dá, né? Eu faço isso porque o enunciado pediu pra gente reduzir em duas frações, tá bom? Professora, Oi. é pra montar desse jeito ou pode fazer só a conta? É pra montar desse jeito, tá bom? 4 dividido por 4 é igual a 1. 8 dividido por 4 é igual a 2, mais 1/8. Tá vendo? Então, ficou 1 e 1, duas frações. Esta foi a resposta da alternativa A. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? Alternativa B, se tiver dúvida pode falar, tá? Alternativa B, 3/4. Então, aqui eu vou ter 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Então, de novo, vou juntar essas duas, tá? Então, 3, ó, 1, 2, 3, tá vendo? E o 4 é o denominador. Então, 1 mais 1 agora eu vou ficar aqui com 2/4 mais 1/4. Simplifico esta fração aqui. Então, divido por 2 e divido por 2. Aí, fica 1 sobre 2 mais 1/4. Perguntas? Alguém gostaria de perguntar? Certo, então agora eu vou para a alternativa C, tudo bem? Então, a alternativa C ficou assim: 8/7. E aí, eu vou abrir essa fração também. Gente, aqui eu vou fazer o seguinte: o 8 é maior do que o 7, certo? Então, olha o que eu vou fazer. 7 sobre 7 mais 1 sobre 7. Ó, o 7 mais 1 é igual a 8. Todo mundo concorda? Entenderam o que eu fiz? Mantive o denominador que é 7, coloquei 7 mais 1, por quê? Porque 7 mais 1 é igual a 8, tá? Aí, pessoal, eu sei que 7 dividido por 7 é igual a 1. E aqui, 1/7. Ó, 7 dividido por 7 é igual a 1. Eu quero a fração egípcia, então eu coloco 1 aqui, ó. Então, eu fiquei com 1, 7. Entenderam? Sim ou não? Se quiserem perguntar, pode. A D é o mesmo raciocínio, tá? Gente, se quiser perguntar, pergunta. Então, a D, eu tenho 6, só que são 6/5, não 6/7, desculpa. Então, eu tenho 6/5. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 5 sobre 5, mais 1 sobre 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Eu coloco 1 aqui, mais 1/5. Perguntas? Professor, sempre que o número de cima for maior, tem que fazer assim, desse jeito? Sim, tem que fazer dessa forma pra gente conseguir ficar com duas frações, tá bom? Tá bom, obrigado. Por nada. Aí, pessoal, agora vamos para cá. Opa. Exercício número 8. O exercício número 8, eu mandei o link para vocês antes da aula, né? Então, vamos lá, eu vou passar com vocês as respostas rapidinho, tá bom? Porque eu já expliquei ele bem explicadinho
aquele vídeo que eu falei pra vocês, que vocês tinham que ter assistido. Quem não assistiu e tiver dúvida no 8, vai ter que ir lá e assistir esse vídeo, tá? Então, ó, a alternativa A ficou assim. É possível concluir que cada termo representa metade do anterior, ou seja, a partir do segundo, cada termo é produto entre o termo anterior e meio, tá? Então, respondam aí no livro de vocês. Aí, nas B, quer saber, ó, reescreva a sequência de modo que o denominador de cada fração seja uma potência de base 2. Então, olha aqui, ó. Eu coloquei todas as potências de base 2. No vídeo, no link que eu mandei para vocês assistirem antes da aula, explica detalhado como é que funciona essa escrita na potência da base 2 de todas essas frações que estão aqui em cima, tá? Dessa sequência dessa fração. E aí aqui, como o denominador, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui vem entre o 7, o 8 e o 9, que seriam os próximos 3 elementos. Se fosse os 4, seria 2 elevado a 10. Depois 2 elevado a 11, 2 elevado a 12. Então, ele vai contando em ordem crescente de 1 em 1, tá bom? E aí, na alternativa D, pede para indicar, para representar nessa tabela. Então, vamos lá, ó. Então, vocês realizaram a operação que estava aqui na frente. Então, 1 mais 1 é igual a 2 terços. E aí, faz a representação do desenho. Aqui, ó, 1 mais 1 é igual a 2 quartos. Então, vocês pegam o inteiro, divide em 4 partes, né? Então, aqui fica a representação 2 quartos. Pega o inteiro, divide em 4 partes e faz 2 coloridas, porque são 2 quartos, tá? Nessa daqui, o D indica o produto. Então, faz 1 vezes 1 e 2 vezes 4. 1 vezes 1 é igual a 1, 2 vezes 4 é igual a 8. Então, aqui ficou 1 oitavo. Então, pegou o inteiro, dividiu em 8 partes e coloriu uma das partes, certo? Depois aqui, a representação para vocês fazerem era 1 quarto de 1 sobre 2. Ficou o mesmo resultado, né? As duas ficam como 1 oitavo, né? Porque vai fazer 1 vezes 1 e 4 vezes 2, que é igual a 8. E aí, a representação será idêntica, né? O inteiro dividido em 8 partes e colore uma. E aí, nas duas últimas, vocês tanto, ó, era 1 oitavo de meio e o meio de 1 oitavo. Então, 1 vezes 1 é igual a 1, 2 vezes 8 vezes 2 é igual a 16. E essa fração vai acontecer a mesma coisa, só que é 2 vezes 8, que também vai ser igual a 16. Mostra, né? Ó, tá vendo? Então, ficou 16 avos. Pegou inteiro e dividiu em 16 partes e coloriu apenas uma. Mostra também que na fração, a multiplicação, a ordem, não vai alterar o resultado. Então, eu fiz 1 oitavo vezes 1 sobre 2 e 1 sobre 2 vezes 1 oitavo. O resultado foi o mesmo, tá bom? Então, confiram aí no livro de vocês e com a correção desse exercício, fica encerrada a primeira parte da nossa aula.